Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, do verso 13 ao verso 17. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Louvado seja Deus pela sua palavra. Uma criança foi à escola, chegou na sua sala de aula, abriu a sua mochila, pegou nela uma arma, atirou na sua professora e depois atirou em si mesma. Uma jovem saiu de um culto na sua igreja, estava indo para a sua casa, foi abordada por alguns jovens visivelmente alterados, muito provavelmente por drogadição, e eles a violentaram brutalmente. Ela foi parar num hospital muito ferida, não resistiu aos ferimentos, e acabou morrendo. Tinha 20 e poucos anos e estava saindo da igreja. Um rapaz de 38 anos faleceu de infarto. Crente, dedicado, fiel, era casado. Tinha 2 filhinhas, uma de 5, uma de 2 anos, que agora vão ter que crescer sem a presença do pai, conquanto estavam servindo a Deus na sua igreja. E se nós fôssemos contar aqui as histórias que conhecemos a respeito de pessoas que, apesar de sua fé, passaram por dramas inimagináveis, talvez nós ficássemos aqui vários dias. E a pergunta que fatalmente surgiria nesse processo é a seguinte: por que então nós continuamos crendo? Por que é que nós não desistimos? Por que é que nós não voltamos para a nossa vida comum? Por que é que nós insistimos a acreditar num Deus bondoso, poderoso, no controle de todas as coisas, se somos submetidos o tempo inteiro, tantas vezes, a esse tipo de circunstâncias? Por que é que continuamos crendo? Se a filosofia da nossa época já chegou à conclusão que Deus não pode existir, porque das 3, uma: ou Deus é bom, mas não é todo-poderoso, e por isso não pode nos livrar do sofrimento, ou Deus é todo-poderoso, mas não é bom, e por isso não nos livra do sofrimento, ou Deus simplesmente não existe, e é por isso que nós sofremos tanto. Para o pensamento mais racional e crítico da nossa época, a questão está fechada. Deus não pode existir. A vida é fruto de um acaso, e nós estamos aqui por acaso para esta vida, que quando terminar, termina também com a nossa história. Por que é que nós continuamos crendo, apesar de tudo? Essa pergunta estava no coração de Pedro quando ele escreveu esse texto que nós lemos. Afinal de contas, ele sugeriu à igreja que o lia que se sentisse feliz, ainda que passasse por dificuldades e tribulações. Se vocês sofrem injustamente, são felizes. Ora, que lógica é essa? De onde vem esse raciocínio? Pedro escreveu esse texto num dos momentos mais difíceis da história da cristandade iniciante. Os cristãos estavam sendo perseguidos, muitos estavam sendo mortos, perderam seus lares, famílias. Ser cristão era um grande desafio. Como alguém poderia dizer, sou feliz, passando por tantas adversidades?
Por que que um povo se sentirá feliz se ele só apanha da vida? Como é que um povo pode cantar diante da tragédia? Se paz a mais doce me deres gozar, ou dor a mais forte eu sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. O que é isso? Por quê? Por que somos felizes em meio à desgraça? Qual é a razão dessa nossa esperança? Essa é a questão que Pedro levanta nesse texto. Versículo 15. Vocês devem estar prontos para responder a qualquer um que lhes pergunte da razão da esperança que há em vocês. A lógica não vai ajudar. Uma pretensa coerência entre as circunstâncias e a proclamação, a confissão de fé, não vai ajudar. Se vocês forem questionados sobre a razão da esperança que há em vocês, vocês precisam estar preparados, porque não será fácil. E por causa desse texto, eu resolvi nessa noite compartilhar com você as razões da minha esperança. Porque apesar de tudo que eu já vi nessa vida, apesar de tudo que eu acredito ainda verei, eu continuo crendo em Deus. Continuo crendo que Deus é bom. Continuo crendo que Ele é todo-poderoso. Continuo crendo não só que Ele existe, mas que se torna galardoador dos que o buscam e está no controle de todas as coisas e age em todas as coisas para o nosso bem. Eu continuo crendo nisso. E como eu preciso estar preparado para dar a razão dessa minha esperança, eu quero compartilhar com você onde eu tenho me apoiado ao longo desses anos. Primeiro, a primeira razão da minha esperança é o que eu vou chamar aqui de razão universal. A razão universal diz que o ser humano tem sede de Deus. E que ao longo da história da humanidade, o ser humano se caracterizou por uma profunda sede de Deus. Foi Dostoiévski quem escreveu que o ser humano tem no peito um vazio do tamanho exato de Deus. E para onde eu olho, na história da humanidade, as pessoas buscam a Deus. As culturas mais antigas, as mais distantes, as mais isoladas, buscam a Deus. O ser humano tem sede de Deus. Como salmista, nós declaramos, quando olhamos para dentro da nossa alma, que assim como a corça anseia pelas águas, a nossa alma tem sede de Deus. Deus tem de existir. Deus precisa existir. E essa não é uma expectativa natural, porque a natureza não pede por transcendência. A transcendência não é natural. A natureza dá conta do que é imanente. Mas o que é transcendente extrapola os limites da natureza. De modo que a minha sede de Deus não vem da minha constituição física, genética, mas foi plantada em minha alma pelo Criador, só pode ser. E essa é a resposta da Bíblia para essa questão, quando em Eclesiastes capítulo 3, versículos 10 e 11, a palavra diz assim: Deus pôs a eternidade no coração do homem, sem contudo permitir que ele a acesse, para que ele o busque. A eternidade está no nosso coração. E apesar de tudo, o ser humano continua tendo sede de Deus. E veja que não faltaram tentativas, as mais violentas, sistemáticas, para matar no ser humano essa sede. E a mais agressiva de todas foi a chamada modernidade. A modernidade foi a mais intensa tentativa da história de se acabar com a nossa sede de Deus. A modernidade foi o clímax, pelo menos no início, da existência humana. O ser humano estava encantado consigo mesmo, deslumbrado com as suas capacidades. A ciência avançava, a tecnologia avançava, as pessoas estavam libertas da opressão de uma igreja medieval e autoritária. O positivismo de Comte era professado em todo o lugar, em toda parte. Ordem e progresso, ele dizia, está na nossa bandeira. O ser humano alcançando a felicidade pelo livre e pleno exercício de suas faculdades racionais.
Surgiu o ateísmo teórico, Feuerbach, Freud, Marx, Engels, Nietzsche com o seu Assim Falou Zaratustra. Zaratustra entrou na cidade gritando a plenos pulmões: Deus morreu, Deus morreu, Deus morreu. Marx chamou a religião de ópio do povo. Imaginava uma sociedade livre de religiosidade, as pessoas cultas, desenvolvidas e trabalhando. A modernidade sonhou com um mundo sem Deus. E qual foi o resultado da modernidade? 2 grandes guerras mundiais. O ser humano viu-se como um monstro, porque quanto mais ele se afastou de Deus, mais ele se desumanizou, virou um animal. E quando a modernidade se viu monstruosa, com a morte, a violência, a barbárie tomando conta da história, ela desmoronou. E deu lugar à chamada pós-modernidade, que é, sem dúvida nenhuma, a época de mais intensa busca espiritual de toda a história. O ser humano nunca foi tão religioso quanto é na pós-modernidade. Por onde você passar, para onde você olhar, as pessoas estão buscando o espiritual. As empresas estão abrindo as portas para o espiritual. O mundo corporativo está com as portas escancaradas para o espiritual. Todo mundo acredita em alguma coisa, por mais ridícula que seja. Uma sede, uma busca, que não pode ser por acaso. E por mais que nós tentemos nos livrar dela, ela não sai. Nós temos sede de Deus, porque Deus colocou essa marca no nosso coração, para que nós não sejamos capazes de viver sem Ele. Eu continuo crendo, porque eu não posso fazer nada contra isso. O meu peito tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. E assim como as sentinelas esperam pelo romper da manhã, a minha alma espera no Deus vivo e verdadeiro. Segundo argumento, segunda razão da minha fé, é a razão que eu chamo de histórica. E aqui eu vou precisar da sua máxima atenção. A razão histórica é a minha tentativa de olhar para a história humana e tentar perceber a assinatura de Deus. Deus colocou no meu peito uma sede dele. Mas será que ele colocou na história alguma evidência da sua existência e do seu propósito? E aí salta aos meus olhos, em primeiro lugar, a questão dos judeus. Se há um Deus no céu, ele colocou a sua assinatura na história desse povo. É um povo diferente. A história desse povo é sui generis. Esse povo é distinto de todos os povos que já pisaram esse chão. Primeiro porque a origem desse povo é das mais improváveis. Um povo pequeno, um povo pobre, um povo que passou 400 anos escravizado na terra do Egito. Mesmo os historiadores mais céticos admitem que esse povo tem na sua ascendência gente da pior espécie, sem nenhuma influência social, sem nenhum recurso, sem nenhuma capacidade de fazer-se por si mesmo. Mas esse povo surgiu, foi tirado da escravidão e levado para uma terra que ele não poderia conquistar senão por milagre. Conquistou essa terra, viveu nela, até que os grandes impérios começaram a aparecer. Vieram os sírios, que o tempo inteiro tentavam invadir a terra desse povo. Depois vieram os assírios, que conseguiram invadir metade desse povo e destruir metade desse povo. Na sequência vieram os babilônios e conseguiram destruir a outra metade. Esse povo foi submetido a 70 anos de cativeiro, depois dos quais voltou para a sua terra. Veio o Império Persa, que maltratou esse povo em tributos e impostos, saqueou a terra e as riquezas desse povo. Vieram os gregos, os gregos foram os piores. Depois que Alexandre o Grande morreu, principalmente. Porque um dos seus generais, Seleuco, ficou responsável por aquela região. E um dos seus descendentes, Antíoco IV Epifânes, resolveu acabar com esse povo. Matou milhares de famílias, destruiu Jerusalém, sacrificou animais impuros no altar do templo, destruiu o templo. Quase que esse povo não sobrevive. Vieram os romanos, e os romanos jogaram a pá de cal. Toleraram esse povo até o ano 70 da era cristã. No ano 70, o imperador Tito deu uma ordem: destruam Jerusalém e acabem com os judeus. Os exércitos romanos entraram em Jerusalém, acabaram com a cidade, puseram fogo em tudo. Os judeus saíram às pressas, a maioria morreu. Os que sobreviveram foram espalhados pelas nações. Karl Barth, num artigo espetacular chamado A Questão dos Judeus e a Resposta Cristã, diz que qualquer povo, por muito menos, teria desaparecido ou fundido-se a outros povos, de modo que não manteria a sua identidade. Foi o que aconteceu com os incas.
maias, astecas, por muito menos. Foi o que aconteceu aos babilônios, mesopotâmios e aos próprios romanos, os vencedores de então. Mas esse povo é diferente. Depois de quase 2 milênios, começo do século XX, começou a se reorganizar. E quando em 1948, a ONU declarou que esse povo era dono da terra e tinha direito a ela, e era um Estado oficial, esse povo estava de volta em casa como potência mundial. Isso não é comum. Se tem um Deus no céu, o único povo que tem uma história digna dele é esse. Mas essa é só a primeira questão. A segunda questão, dentro da razão histórica, é que esse povo, ao longo dos anos, desenvolveu uma teologia muito profunda. Uma visão de Deus única. Não protagonizada por um homem que num dia de êxtase veio com uma revelação na qual os outros acreditaram. Não. Vários homens, ao longo de várias gerações, foram levantados e profetizaram a respeito de um tal Messias. As profecias se avolumaram, tornaram-se complexas, difíceis de serem cumpridas. Houve um momento na história desse povo em que a maioria nem mais acreditava que esse Messias viria mesmo. Como conciliar Isaías 9, por exemplo? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, com mão de ferro regerá as nações. Como conciliar um texto desse, que apresenta o Messias como um rei soberano, poderoso? A profecia de Isaías 53, por exemplo. Quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo e nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, rejeitado, o mais desprezado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era rejeitado, e dele não fizemos caso. Mas certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou com as nossas dores. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Da sua linhagem, quem dela cogitou? Com o rico esteve na sua sepultura, e também com os ímpios. Como uma ovelha muda, entregue ao matadouro, ele não abriu a sua boca. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, mas quando ele vir o resultado da sua obra, ficará satisfeito. O meu servo, o justo, justificará a muitos e dará a sua vida em resgate deles. Pelos transgressores pagará o preço e pelos pecadores intercederá. Como conciliar essa palavra com a primeira? Quando o Messias era tão improvável, eis que surge em Nazaré um homem chamado Jesus. Aleluia, aleluia. Alguns testemunharam o Espírito Santo descer sobre ele em forma corpórea de pombo. Saiu pelas cidades pregando o evangelho do reino. Operava sinais e maravilhas, curava enfermos, expulsava demônios. Multidões o seguiam. Ele despertou a ira, a revolta dos religiosos da época. Acabou sendo preso, torturado, morto numa cruz. Seus discípulos desanimaram, dispersaram. Muitos voltaram para suas vidas comuns, até que ao terceiro dia ele começou a aparecer ressurreto dentre os mortos. E segundo o apóstolo Paulo, ele apareceu a mais de 500 testemunhas que começaram no poder do seu nome e no seu espírito o maior movimento da história da humanidade. Alguns dizem ele foi inventado, nunca existiu. Você pode até inventar uma mentira, mas eu tenho certeza que não morreria por ela. Os cristãos que são acusados hoje de terem inventado Jesus, morreram por ele. Morreram crucificados de cabeça para baixo, ao fio da espada. O apóstolo Paulo foi decapitado. João foi exilado em Patmos até a sua morte. E ninguém negou a Jesus. Você pode inventar uma mentira, mas no frigir dos ovos, você vai roer a corda. Porque por uma verdade, alguém está disposto a morrer. Por uma mentira, não. E alguém só morre por uma mentira se acreditar profundamente que é uma verdade. Como os primeiros cristãos acreditariam numa mentira que inventaram. E para que um mito pudesse fazer o que Jesus fez com eles, toda a primeira geração precisaria ter passado. Porque um mito só se consolida a partir da segunda geração. Porque é preciso que não esteja vivo ninguém mais da geração que viu nascer uma mentira.
Jesus é real. Passou por esse chão, andou sobre as águas, multiplicou os pães. Os seus discípulos foram testemunhas oculares e quando foram ameaçados para abandonarem essa fé, preferiram a morte do que renunciar ao Deus vivo e verdadeiro que mandou Jesus morrer na cruz. Então, quando eu olho para a história e vejo a figura extraordinária de Jesus chamado Cristo, eu vejo a assinatura de Deus. Se há um Deus no céu, é o Pai de Jesus Cristo. Quem vê a mim, disse Jesus para Filipe, e a igreja que nasceu em seu nome, deixou-nos uma herança. E a terceira questão da razão histórica é esse livro. Esse livro, o mais odiado da história, foi queimado em praça pública, foi escondido em bibliotecas mofadas, foi tomado das mãos das pessoas, foi declarado falso e depois de milhares de anos, é o livro mais vendido do mundo. E tem mudado a história de pessoas ao redor do mundo. E quem encontra com esse livro tem a sua vida transformada por completo. E esse livro um dia mudou a minha vida e a sua vida. E essa é a terceira razão, que eu vou chamar aqui de razão pessoal. Tem a razão universal, a razão histórica e a razão pessoal. A razão pessoal é que um dia eu tive um encontro com Jesus. Como Paulo no caminho de Damasco, o grande perseguidor da igreja iniciante, o algoz da cristandade original, matou cristãos, lançou muitos na cadeia. Um dia, a caminho de Damasco, viu uma luz brilhando. E a voz perguntou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aquele que era o pesadelo da igreja se transformou no maior missionário de todos os tempos, porque teve um encontro pessoal com Jesus. Eu continuo crendo, apesar de tudo, das atrocidades, das maldades, das violências, das injustiças, desse mundo mau, porque eu conheço Jesus pessoalmente. Ele mudou a minha vida, mudou a sua vida. E isso ninguém pode negar. Ninguém rouba de mim o que Jesus fez no meu coração. De modo que a razão pessoal é um paradoxo. De um lado ela confirma as outras. A razão pessoal confirma a razão universal. A razão pessoal confirma a razão histórica. É assim mesmo, porque eu conheço Jesus. Mas, de outro lado, ela nega as outras duas. Porque ela diz que nunca ninguém vai se converter por causa das razões. As pessoas se convertem por causa da obra do Espírito Santo. Razão pela qual Pedro diz nesse texto, quando vocês forem dar a razão da sua fé, façam isso com mansidão e respeito. Não transformem isso em contenda nem briga. A igreja demorou muitos anos para entender isso. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. As pessoas não se converterão porque ficarão convencidas da razão universal, da razão histórica, mas porque serão tocadas pelo Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero orar com você. Damos-te graças, Pai. Graças, graças e graças pelo teu cuidado para com as nossas vidas, pela tua bondade, generosidade, amor, a tua disposição em nos ensinar pela palavra. Quantas coisas lindas estão presentes na tua palavra, quanta riqueza, como o salmista disse, a tua palavra é muito mais valiosa do que o ouro, do que muito ouro fino, e é muito mais doce do que o mel que goteja dos favos. É uma palavra que orienta, que exorta, que incentiva, que corrige, que abençoa. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Te pedimos, Pai, que nos dês a coragem necessária para vivermos de acordo com o que ouvimos, para tributarmos a Ti a glória que é devida ao Teu nome e nos deixarmos moldar pelas verdades do reino e pelo poder do Teu Espírito Santo. Enche-nos do Espírito Santo, Senhor. Fala conosco. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.